Boa noite, amigos. 7h06 de uma tarde, noite, mais uma vez, de trânsito tumultuado na capital do estado do Rio Grande do Sul. Está cada vez mais difícil, né? Circular, e cada vez tem mais azuizinhos em pontos estratégicos onde eles sabem que vão multar. Ou é o cara com a luz apagada, ou é o cara que dobra numa pista mais aberta quando tem que ser a pista mais fechada. Tem multa que o cara toma que nem sabe o que tomou. Não, tinha que ter entrado, são 4 pistas, então tu tinha que estar na terceira, da direita para a esquerda, é um negócio... Agora, se tem um engarrafamento, boa noite a todos. Se tem um engarrafamento, tu não vê para resolver o problema de dia de chuva, se tem azulzinho para ajudar, não, aí não tem. Não tem. E sabe que eu até não sou de cornetear os azulzinhos, porque eu acho que a gente tem que cumprir a lei. Tem que cumprir a lei e tal, erra e acerta e tal. Quem não cumpre paga de uma maneira, ou paga de outra, ou perdendo a carteira, ou tomando multa mais alta, mais baixa, excesso de velocidade e tal. Só que tem os exageros. É um negócio impressionante. Ali na CIS Brasil, onde eu atravesso todo dia, toda hora tem um cara te olhando de atravessado ali. Já só esperando para tu cometer o erro, né? Nem para corrigir. E aí tu sempre tem a sensação que foi multado, porque eles já estão mexendo naquele troço. Eu até agora não sei se fui multado ou não hoje, mas eu tenho a impressão que fui. Eu acho que é porque a luz estava apagada. Mas era cedo ainda, né? Aí eu acreditinice isso, né? Sabe que eu tomei uma multa? Que aí, depois disso, eu só ando com o farol do meu carro sempre aceso. O túnel da Conceição, ali, tem um túnel que é um pouco maior e outro que é um pouco menor. Eu saindo do túnel, eu não sabia, dentro do túnel tem que andar com o farol aceso. Tem que andar com o farol aceso. Vai andar para 300 metros, alguma coisa. E outra, o túnel é todo iluminado. Sim, não é de noite. É uma redundância. A partir dali, eu ando sempre com o meu farol do carro ligado, de dia ou de noite. Boa noite. O Tribunal de Justiça tem anulado algumas multas dessas. São chamadas as multas virtuais, né? Por exemplo, eu tenho um cliente que foi multado de noite, ele tem isso filme porque, teoricamente, não estava usando cinto de segurança. Esse azulzinho que autuou meu cliente, ele deve ter olhos de águia. Assim, às 8 da noite, ele enxergou um carro, um Passat importado, com isso filme, o maior grau possível, que o sujeito estava sem... Quer dizer, ele não parou, né? Então, o judiciário não tem dado validade a essas multas virtuais, porque a obrigação da prova é da autoridade. O ônus da prova é da Então, autoridade. por exemplo, eles multam as pessoas de noite pelo uso de celular. Como é que eles conseguem enxergar tanta coisa? Eu tomei um acessório, que até hoje eu não sei como é que o cara conseguiu me enxergar, porque também eu tenho no filme, provavelmente estaria. Agora, a gente tem Bluetooth, né? É difícil estar com o celular na hora. Não, difícil, mas vai viva voz. A gente não deve, mas... Também dá multa. Também dá multa. Também não pode. Mas como diz o velho, como é que o cara tá aí? O cara enxerga assim, ó. Esse é o problema. O meu irmão tomou uma multa uma vez, e até acabou se complicando depois, mas não por briga nem nada, e ele acabou dando uma volta depois para cobrar que estava tomando a multa. Aí descobriu que tinha sido punido e acabou ficando depois tendo que cumprir uma pena aí por um período que está sem carteira. Mas o azulzinho ficou esperando ele passar. Aliás, ele tinha um carro parado, e é uma faixa de segurança. Uma pessoa foi atravessar, o carro estava devagarinho, ele vinha, os dois meio que numa velocidade, né? E o outro diminuiu a velocidade. E aí ele seguiu. E tinha uma pessoa começando a atravessar a rua, que ele não viu. E ele só virou para trás e viu que o azulzinho estava anotando. Ele deu a volta, parou o carro, foi lá falar com o azulzinho, mas estava me multando. O azulzinho, o que ele pode fazer? Tem uma pessoa que está para atravessar a rua, vai ali e ajuda a pessoa a atravessar a rua, para os carros. O Maurício, que o apelido dele é Coruja, ele enxerga à noite, entendeu? Sim, ele disse que consegue ver, não? Não, ele disse que aí fica o celular fica iluminado de noite, aí fica mais fácil usar. Ah, claro. Então, agora tirar o brilho. Tudo resolvido. Claro, vou tirar o brilho. Isso aqui no meu. Que daí fica o brilho. Inclusive vai do cinto também, então, né, Veco? O cara, cinto deve ter. Cinto seguro deve ser cintilante, um cinto cintilante. Agora vou apelidar o Maurício de Maurício Coruja. Defensor dos azulzinhos. O Maurício é o catedrático nisso, ele está cheio de multa empilhado, ele já deve estar sabendo por que ele cai, né? Bom, olha aqui, ó. Daqui a pouco teremos aqui Celso Juarez Rotti, deve estar reclamando do trânsito, mas daqui a pouco vai dizer pro cara alguma coisinha, mas daqui a pouco o Celso estará aqui, até porque o Serginho já estava com saudade do Celso. Muitas saudades, faz horas que eu não encontro meu amigo Celso Rotti. Um dos caras que mais amam o Celso Rotti. Gosto muito do Celso Rotti, grande Mas tu ama mais amigo. o Celso Rotti ou o Mano Menezes? Eu gosto dos dois, são dois grandes profissionais. Mas como diria Chacrinha naquele programa à tarde da Rede Globo, a buzina do Chacrinha, se tivesse que casar hoje
Ele perguntava para os caras, para os jurados, casaria. Com nenhum dos dois. Com nenhum dos dois. E os dois são bem fechadinhos. Bem retranqueirinhos. Mas com nenhum dos dois. Então, tem uma onda aí que o Mano poderia treinar o Grêmio no ano que vem, né? Porque eu não desdenho de onda nenhuma. Até porque nos alimentamos um pouco disso também, né? Embora a gente não crie nada. Não. Mas se cair no colo, daqui a pouco o cara... Se empurra, né? Vamos lá. Vamos vendo. Por exemplo, eu vinha para cá e o professor Enio disse, olha, e esse negócio aí dessa especulação de que o Paulo Guerreiro foi liberado. Aí, liguei para o Rodrigo Caetano, porque eu tinha 5 minutos para entrar no ar, um pouco mais, um pouco menos, tá? E aí eu liguei para o Rodrigo e o Rodrigo me disse o seguinte, olha, a situação é a mesma, eu gostaria que ele estivesse liberado. Eu, tá, mas muita gente ligou, eu passei o tempo inteiro, tarde inteira aqui o pessoal me ligando. Eu gostaria muito. E se tem alguma coisa, não chegou para o Internacional. Então, esse é o esclarecimento que eu quero fazer. Seria um acréscimo espetacular para o Internacional, porque ele é melhor que os outros dois, né? Não há a menor dúvida, tanto é que foi contratado. Ele está no bid? Aí agora já me pegou, né? Porque o contrato está valendo. Tem que ver. Se ele... É que o contrato está suspenso. Eu estou só perguntando se ele está no bid, porque se ele chegou a ser inscrito. Inscrito foi. Ele ia jogar, ele ia estrear. Sim, tá certo. Tá, mas agora o contrato está suspenso. Certo, a tua pergunta não é descabida. Não. É porque, mas o contrato suspenso. Se ele estava no bid antes, né? Está suspenso o contrato de trabalho. O Celso é o cara mais anunciado quando vem aqui, é o cara mais anunciado. Tá aí, ó, já chegou aí. Chegou o grande Celso. Grande o Sérgio Schiller. Agora já posso entregar um abraço para os dois aí. Tá? Não, na volta do intervalo. Chamou. Tu é um cara homenageado aqui. E é isso. Eu já acabei de dizer, o Celso deve estar trancado no trânsito xingando os caras. Estamos aqui com o Celso Juarez Roth e ontem me lembrei muito do Celso. Não diga. Eu estou sempre pensando em ti, Celso. Isso é um perigo. Primeiro, boa noite, né? Boa noite. Já, o Zé Vecchio e o Serginho Schiller. Conhece o Zé Vecchio, né? Sim. Conselheiro do Internacional, ex-vice-presidente do Conselho do Inter. Já estávamos aqui, cornetamos um pouco os azuizinhos e tal. Os azuizinhos enquanto guardas de trânsito. Enquanto estiverem... os outros azuizinhos nós vamos criticar durante o programa. Mas, pronto, já vi que é minoria de novo. Vamos lá. E estávamos falando aí, o Serginho até fez uma pergunta para ele se ele tivesse que casar hoje, se ele casaria contigo ou com o Mano Menezes, ele disse com nenhum dos dois. Foi bem. Até pessoa muito bem casado. Até por isso. Mas, Celso, ontem me lembrei de ti. E é preocupante isso, seguidamente eu tenho pensado em ti. Pensei em ti na Copa do Mundo. Pensei em ti ontem quando eu vi aquele ferrolho do Jair Ventura, metendo 5 na meia cancha. E eu dizia, ou é sonho de consumo do Celso, ou o Celso está realizado vendo o jogo em casa. Você sabe que eu não assisti esse jogo, eu assisti o outro. Até por ser solidário ao Felipe, né? Não, mas eu estava na academia e só estava passando o 12. Ah, bom. E o 12 ama o Corinthians e o Flamengo. Ah, sim. E aí, eu vou te dizer uma coisa. Se tu fosse dono de uma emissora de televisão, o que tu faria? Então tá. Qual é o jogo que tu botaria? Transmitiria Vamos lá. Flamengo e Corinthians. Mas se eu tivesse 3 canais, eu não ia colocar no terceiro canal, como foi o caso de Palmeiras e Corinthians. O Celso assistiu no 538, ou no 738. Eu tive que assistir, depois eu assisti o segundo tempo do Filipão, com o Mano. Mas antes, tinha que ser no 39, que é o principal fechado, era Flamengo e Corinthians. Mas no 38 e 37 todo mundo tem, não? Ou só tem 39? Não sei se todo mundo tem. E podia ter sido na Fox também, né? Mas é que voltando ao jogo em si, né? Aos jogos, não foi só o Jair, né? Aqui no Sul nós estamos com 3 volantes, os dois. Não, mas era 5 na minha caixa ontem. Não, eu não vi esse jogo. Mas o Jair estreou tendo um resultado negativo. E ontem precisava do resultado, né, no Rio de Janeiro. E eu acho que foi bem. Em termos de resultado, em termos de jogo, não posso falar. Eu acho que ele deu uma de Odair naquele Grenal, do 0-0. Não posso perder de jeito nenhum. Por aí. Eu acho que os treinadores, cara, eles têm... Depois que a gente atinge um determinado momento, né,
de experiência, a gente vê bem como é que são as coisas, né? Os treinadores que estão iniciando, eles têm que têm que passar certas barreiras, né? Por exemplo, o Odair perdeu o Campeonato Gaúcho, perdeu a Copa do Brasil. Se fosse outro treinador consagrado, estava na rua. O Odair quase esteve. E aí continuou, e aí está dando retorno. São essas coisas que não se tem... Se ele perde o Grenal no primeiro turno, mesmo que não fosse uma goleada alguma coisa, são essas coisas que não se tem mais paciência com alguns. Né? Então, eu acho que o Jair Ventura, ele está no momento de decisão da carreira dele. Saiu do Botafogo, foi para o Santos, teve problemas. E agora no Corinthians, se ele tiver algum problema, se encaminha aí como tantos outros que estão aí. E eu lembro que quando eu fui perguntado várias vezes, né? Eu disse assim, bom, essa renovação é absolutamente normal. Vai ficar quem mostrar trabalho, quem conseguir desempenhar um trabalho. Então, é isso que está acontecendo. Mas em 97, Celso, seria até uma injustiça, porque estava começando um trabalho, era muito pequena a amostra. Você também teve uma segunda chance. Tive. Que, na verdade, aquela frase mudar, não mudando, acabou campeão gaúcho, em cima de um time que era melhor que o Inter. Era melhor que o Inter, o Grêmio. Formou o Internacional, começou muitíssimo bem o Campeonato Brasileiro. O Inter podia ter sido campeão brasileiro em 97. Jogou para isso. Jogou para isso. E aí veio aquela frase do Christian, caiu na esparrela do Regis Resling, que falou do porco, do peixe e da raposa. Da alegria, do galo. Do galo. E aí falou mal de todo mundo. E era todo dia era pau no Internacional. Então, mas eu acho que é isso. Eu acho que todo mundo já passou. Por exemplo, o Tite, treinador da Seleção Brasileira. O Tite, treinador da Seleção Brasileira, perdeu a classificatória. Primeira vez que um time brasileiro perde uma classificatória ou aquela pré-Libertadores. Tolima, não foi? Não lembro agora qual time. Tolima. Entrou no Campeonato Paulista, não foi bem, era para cair. Entrou no Campeonato Brasileiro, prestes a cair. A direção segurou, foi indo. Se tornou o quê? Campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão mundial, está na seleção. Então, são essas coisas, às vezes, que a gente tem que prestar atenção. E o Jair está nessa situação. Ou ele passa essa barreira, tá? Ou a carreira dele pode entrar num ponto de interrogação. A mesma coisa o Odair. Está todo mundo achando que o Internacional tem que ser campeão brasileiro. A expectativa é igual no retorno de uma situação negativa. A gente que já passou tantas e quantas vezes sabe disso. Então, tomara que ele vá muito bem. Felizmente para o Internacional, está indo muito bem, tomara que siga assim. Né? Tem um jogo complicado, difícil lá em Chapecó, mas todos são. E tomara que essa expectativa não deponha contra, né? Porque cria-se a expectativa e depois não se consegue, é muito complicado. Celso, e o Tite jogando no esquema da Seleção Brasileira da Copa de 70? O que tu quer que eu diga da Seleção Brasileira do Tite, cara? Não, Copa de 70. Jairzinho, furacão da Copa, Pelé, Tostão e Rivelino. Neymar, Felipe Coutinho, jogou o menino do Fluminense, aí, me deu um branco agora, o Richarlison e Douglas Costa. Eu acho que esses amistosos, cara... Eu acho que, na realidade, o que eu acho não interessa muito, mas a gente está aqui para colocar o ponto de vista. Não, a gente está aqui para colocar o ponto de vista. Eu acho que um treinador como o Tite, que foi para a Copa do Mundo, era au concurso, unanimidade, num momento ruim, socialmente falando, economicamente falando, politicamente falando, do país. Ele se tornou au concurso, foi para a Seleção Brasileira, teve toda a possibilidade de fazer e desempenhar um trabalho. Criou uma expectativa enorme, não passou das oitavas, tanto quanto outros treinadores que passaram por lá. Aí renova o contrato. Aí tem a oportunidade de fazer o quê, Rec? Renovação completa. Mas renovação completa? Completa. Aí o grande problema é o seguinte, tu faz os amistosos, está aí na data FIFA, tem que fazer os amistosos e não pode deixar de convocar o Neymar. Como é que vai fazer renovação? Então, o Tite tem sua parcela de responsabilidade, muita. A CBF tem outra parcela de responsabilidade, também. Então, você acha que essa era a hora de não convocar o Neymar? Eu acho que essa era a hora de convocar jogadores do país. Por que não? Por que não? Porque daqui a pouco mesmo... O que vale esses dois amistosos? Se tu tiver o Neymar... Tecnicamente falando, o que acrescentou? O que acrescentaram esses dois amistosos? Nada. Tecnicamente falando... 4 milhões de euros na conta da CBF. Tudo bem.
A gente não pode esquecer disso, faz parte, tá? Mas se a gente realmente... essa é uma oportunidade de renovação, então renova. Tu botando mas o Neymar, renova. Tu botando o Neymar, tu tá tirando a vaga de um menino que podia estar lá, de algum novo, que podia estar lá, pelo menos tu fazendo uma experiência vendo. Por que o Richarlison tá aí espantando todo mundo, que fez um gol maravilhoso? Aliás, 2 gols de centroavante. Por quê? Porque foi convocado. Quem é que se lesionou? Tem que chamar os meninos. Tem gente aí muito boa. Foi o Pedro. O Pedro, exatamente o Pedro, que é outro jogador promissor. Então, se a gente não der a oportunidade aos valores, e isso que se fala que nós estamos em crise todo ano. O futebol brasileiro está em crise todo ano. Não existe. O futebol brasileiro é o maior formador de jogadores do mundo. Não tem como. Vira e mexe, surge um craque. Tanto é que o Real está contratando por atacado. E está contratando por atacado com 18, 17, 16 anos. Cada vez mais. O que acontece com o treinador brasileiro? O treinador brasileiro é o treinador que forma jogadores e trabalha com o que sobra. E querem comparar o treinador brasileiro com o treinador europeu. O treinador europeu é o que compra, é o comprador. Só trabalha com quem ele escolhe. Essa é a diferença da noite para o dia. Mas é muito fácil, né? Depois perdeu a Copa de 2014, o treinador brasileiro está abaixo de qualquer treinador no mundo. E lá na Ásia, nos países asiáticos, eu que trabalhei lá 7 anos, o Felipe trabalhou 8, 9, 10 anos, o Zagallo, o Parreira. O mundo árabe está no futebol por quê? O Japão está no futebol por quê? Coreia está no futebol por quê? A China agora está no futebol por quê? Porque nós passamos lá também, junto com outros de outros países. É bom que se diga. Mas nós também somos responsáveis por isso. O treinador brasileiro tem um problema muito sério, que já em 2001 eu já falava isso publicamente. Tinha e continua tendo o nariz empinado. Não fazia a integração com o treinador europeu. Não se interessava em fazer. Por quê? Porque era campeão do mundo. Respeitado no mundo todo. A gente andava no mundo, né? Brasileiro. Perdemos a Copa do Mundo em 2014, passamos a ter problema. E problemas sérios. Aí começamos a dizer que íamos fazer curso. Curso de 15 dias, curso de 1 mês, não existe isso. Na Europa, para se fazer um curso de treinador, leva-se 4, 5 anos. E não se começa com a Série A. Se começa fazendo curso na escolinha. Da escolinha para o infantil, do infantil para o sub-17, sub-17, sub-20. Então, fui para a Europa fazer curso. Gente, por favor. Então, são essas coisas que nós temos que ter a noção. Depois, a gente tem que dar razão para o Renato Gaúcho. Eles vão fazer curso, eu fico jogando futebol e ganho a Copa do Brasil e ganho a Libertadores. É bom, Celso. Não, eu não sou bom. São os fatos, nós estamos vendo isso. Eu acho, essa questão do Tite... Você já enxerga o Inter campeão brasileiro? Eu diria o seguinte, na minha modesta opinião... Pode falar do Tite também, eu te atropelei. O Odair Helma, ele, independentemente do resultado internacional, ele vai ser mantido. Porque não há dúvida que talvez o presidente Roberto Melo acreditasse nessa campanha, mas nem o mais otimista torcedor diria que o Inter estaria disputando a cabeça do campeonato. Mas nem o mais otimista, nem o falecido Chuchu. Nós entramos para não cair. Né, para não repetir o desastre do ano anterior. E isso aí está garantido. E o Internacional está a um passo de se assegurar, se é que já não está na Libertadores. Isso então, com certeza. O Odair Helma já está de contrato renovado. O Internacional, se for campeão, é a cereja do bolo. O bolo está pronto, está servido, só falta o enfeite. A cereja do bolo. Não vai acontecer nada, o Inter está no campeonato. Em relação ao Tite, eu acho que o Tite, ele para mim... é o Eike Batista do futebol. Ele vende muita teoria, mostra muito na parede, esquemas, organogramas. Eike Batista? É o Eike Batista do futebol. Mas ele se vende bem. Essa é forte, hein? Não, ele discursa bem. Né? Ele bota um PowerPoint, atira umas bolinhas pra cima. Ele tem cátedra, fala bonito. Agora nós fomos um desastre no Mundial. Nós perdemos pra Bélgica, doutor. Que era uma ilustre conhecida até. E tem 3 jogadores bom mesmo, que é o Hazard, o Lukaku, aquele centroavante. E tinha um outro ali, um grandão, 2 metros e pouco lá, um volante. Pronto. Esse é o time que nós perdemos de 2-0 e não aconteceu nada, renovaram. Entendeu? Então, eu acho que a CBF é isso aí que a gente está vendo. Qualquer outro treinador teria caído, mas o Tite, como ele é bom, como ele é eloquente, como ele vende bem,
os esquemas dele, ele foi mantido, Sabe ele que é político. E outra coisa, só para concluir. Sim, não, com certeza. Ele foi um sujeito que chegou, bateu no peito e disse, não, aqui não se fala em política, o país está pegando fogo. Olha, o cara que trabalha para a CBF dizer isso é crime hediondo, porque não tem um lugar mais podre que a CBF. Então não vem querer cantar de galo, né? Então que é aquele negócio? Um torcedor brasileiro apaixonado por futebol, pega um sujeito eloquente que se vende bem, mas se deixar ele falar, qualquer outro treinador, o Zidane, o Mourinho, é tudo pé de chinelo. Ele é Orconcura, ele vale 3 milhões, mas ele não ganhou a Copa, ele já tinha que voltar de lá com as guias do seguro-desemprego batida no avião. Se eu sou da CBF, desembarca com as guias do seguro-desemprego. Porque seleção que se diz que tem os melhores talentos. O Caicai do Neymar não acontece nada com ele, é um vexame. E aí eu concordo com o Celso. Deixa esse cara e tem uma desculpa para deixar. É a renovação. Deixa, tem uma desculpa para deixar. Perdeu a oportunidade, perdeu a oportunidade. Foi isso que eu quis dizer anteriormente. Perdeu a oportunidade. Agora, como é que vocês interpretam a frase do Daniel Alves? Eu falei com o Neymar e disse que está na hora de ele deixar de ser guri e virar homem. Ou deixar de ser moleque e virar homem. Será que ele disse isso mesmo, a queima-roupa, ou disse de uma outra depois ou agora? Agora? Não, ele disse agora a frase. Disse agora. O Daniel já é caracterizado por dizer algumas coisas, né? Por exemplo... Eu acho que ele diz mesmo. Falou mal, ou falou do jeito que ele quis, ou é a opinião dele, deve ser, dos treinadores que antecederam o Tite, né? Ele fez comentários sobre o Mano, sobre o Dunga. É fato. É fato isso. Então, eu acho que ele deve ter falado com o Neymar mesmo, porque eles são parceiros, né? Mas ele podia ter falado antes, né? Dizem que são amigos, né? Mas o falar antes, Sérgio, é muito complicado. É sempre depois, né? Daí é fácil. Normalmente é o depois. É que ele era o craque e ninguém achou que ele ia cair tanto. O detalhe, gente, é que o Neymar mostrou quem era o Neymar já quando ele tinha 17 anos no Santos. Esse é o nosso problema, não é só o Neymar. O Neymar é um que deu certo. Nós temos tantos outros e aí é que nós perdemos um pouquinho a noção das coisas. Treinador de futebol tem que ter conteúdo, tem que ter formação, tem que ter história, porque não é só um treinador. Nós não podemos formar só jogadores de futebol. O treinador tem como objetivo também, como clube também tem um aspecto social, tá? E educacional, que não é feito no pé da letra, né? Os seus jogadores que estão lá têm que ir para a escola, têm que se formarem. O clube também tem esse aspecto. Nós deveríamos formar cidadãos, nós não formamos, nós só formamos atletas. E esses atletas têm lacunas sociais, familiares, educacionais enormes. Lá em 2000, quando o Neymar tinha 17 anos, 16, 17 anos, não me lembro, ele teve um problema com o Dorival Júnior. Sim. E que foi jogado uma pá em cima de terra e ficou por isso. Não só isso, foi jogada a pá de terra em cima do Dorival Júnior, que dançou. Exato. E caiu. O Dorival caiu e é o que acontece. Hoje, depois da Lei Pelé, o treinador não sai nunca. Aliás, desculpe, os jogadores não são demitidos em nenhuma hipótese. O treinador é um só e é demitido. O jogador está amparado por lei. Eu não sou contra isso, hein? Mesmo que ele dê migué. Eu acho que o jogador conquistou e é um direito que tem, tá tudo bem. Só que o jogador que dá retorno, ótimo. O jogador que não dá retorno, problema. Problema para o clube, claro. Porque o clube tem uma despesa enorme. Não coloca, tem que emprestar, paga metade do salário, 80%, mas coloca, vai para outro lugar, porque aqui não deu. É um problema sério. E o treinador, juntamente com o clube, mas principalmente o treinador, é um líder. É uma pessoa que tem que educar. Hoje em dia, educar é impor limites. Se impor limites num time de futebol, e aí está o mérito do Odair, por ser jovem, está trabalhando com um grupo, no seu limite, o grupo viu a necessidade, porque a maioria desses jogadores estavam na Série B, e sabem que o Internacional não poderia estar na Série B, não tem que estar na Série B, e aí estão fazendo de cada jogo a sua vida. Mas o mérito do Odair é controlar isso tudo. Controlar principalmente um craque que tem lá, o D'Alessandro, e está indo, e está levando, e está conseguindo resultados. Então, esse é o grande mérito também, não só técnico. Tem uma pessoa muito querida para todos nós aí que está nos assistindo e
curtiu ali no Facebook, fez comentário e tal. A Norma Prates, que diz que assiste aqui todas as noites para se atualizar. Diz que gosta muito do Vecchio, porque o Vecchio é autêntico, e diz que é admiradora também do Celso Um beijão para a Norma. Norma, nossa secretária do conselho, né? Mãe de muitos anos, Vinícius, empresário Damião. Um dos principais empresários do Rio Grande do Sul. Uma família toda voltada para o internacional, né? Edson Prates, que é o homem do sindicato. O Edson. E a dona Norma, né? Olha aqui, ó, eu digo dona Norma, porque é respeito, né? Claro. A Norma, tá certo. Norma sempre cuidou lá da ata do conselho, lá da lista de presença. A lista de presença. Com a dona Norma é a ata Norma. Chegava toda hora, Norma, quantos já assinaram? E depois cuidou dos camarotes também, né? Grande Norma. E tem um cara aqui, Mauro, gremista de Alvorada, falando para o Celso. Boa noite, Rec, sejamos justos. O Inter do Rocha, de 97, jogava mais futebol que esse de agora. Pergunta ao Celso se ele acha que o Internacional conseguirá manter esse desempenho até o final. Pergunta de um gremista, que é, pelo jeito, seu admirador também, e eu concordo que o time de 97 era superior a esse de agora. O Inter joga no limite agora, e aquele jogava com naturalidade. Jogava com alta velocidade, tinha um belíssimo ponteiro direito, tinha um matador de centroavante, tinha um jogador que tinha uma movimentação extraordinária que o Celso soube posicionar em campo, que era um anão, o Sandoval. Que era o pensador do time. E tinha dois jogadores que faziam uma tática diferente. Ou o Arilson, como quase um ponteiro esquerdo, ou o Marcelo, que entrava no lugar dele no 4-4-2, que virava 4-3-3 quando necessário. Não sei se falei bobagem, mas... Não, falaste muito bem. E acho que a defesa era muito sólida. O Anderson e o Fernando, o Anderson quase com o terceiro zagueiro, e depois virou zagueiro com o Celso, jogou bem, foi o melhor momento do Anderson no Internacional, foi jogando como zagueiro. E o Fernando era um jogador extraordinário, cumpridor de tarefa como poucos, né? Exatamente. Eu acho que como treinador de futebol e como uma pessoa que também conhece o Odair, porque o Odair começou na categoria de base do Internacional e nós trouxemos, eu tive a felicidade em 98 de trazer o Odair do Júnior para a equipe principal do Internacional. Eu estou torcendo para que mantenha, porque é um profissional que merece, que está surgindo, enfrentou dificuldades, continua enfrentando, e eu espero que ele continue nesse mesmo ritmo, para ele, o Odair, e também para a torcida do Internacional, que passou 10, 15 anos aí ganhando tudo, né? Teve uma queda e agora está recuperando seu espaço. Esse é o espaço do Internacional, é onde o Internacional tem que ficar e não deveria ter saído nunca. Eu não conectei o Inter. Até de agora, eu acho. Isso aí é um elogio para o Odair. Se ele está tirando e está conseguindo deixar o Inter líder do campeonato. Porque quando eu digo de 97, o Celso tornou aquele time notório. Porque em 97 teve muitas dificuldades no Campeonato Gaúcho. Depois ganhou o título com o gol do Fabiano e tudo, todo mundo já sabe. Desculpe. Acho que até terceiro lugar acho que fica bem para o Internacional. Segundo lugar, quarto. Até um quarto. Vaga direta para a Libertadores. Esse é o fica problema bem. do Vecchio contigo aí. Tu acha, Vecchio, que fica bem? Eu te digo assim, ó, eu acho que o Internacional está encaminhando para brigar mesmo pelo campeonato. Mas eu, como colorado, claro, para mim o ótimo é inimigo do bom. O Internacional que vem num revés enorme na sua história. Chegar a Libertadores com um time que não tem muita coisa diferente do time que foi rebaixado. Né? O Dourado não jogava nada, agora voltou a jogar o futebol. Até porque antes jogava bem também. Não, jogava antes, mas aí caiu junto com o time de produção em 2000 na queda e agora voltou a produzir bem, né? E tá com moral, já tá peitando, estão brigando pelas redes sociais. Isso aí é sinal que o jogador pegou moral, o time tá com moral elevado. E não tem nenhuma peça que tu diga, o nosso não conseguiu entrar em campo ainda, que é o Guerreiro. Né? E essa seria também... Né, a motivação maior é aquela afinadinha, aquele detalhezinho no time do Inter ali na frente. Mas, claro que não me incomodo, vou torcer para o time ser campeão. O Internacional... Só um detalhe, o time está bem diferente, né, velho? Só tem o Dourado, né? Não, mas só tem o Dourado, mas assim, por exemplo... De 2016 que caiu, mas em termos de qualidade... Dourado e o Lomba, que não era titular. Não, o Lomba para mim é uma grata surpresa, porque para mim não é. Quando o Falcão, foi o Falcão que trouxe o Lomba. Não do sei Bahia, quem trouxe, né? Foi o Falcão. Foi o Falcão naquelas 5 partidas que ele foi derrubado. O Falcão pegou o Lomba aqui. Eu acho que o Falcão indicou o Lomba. Indicou, pode ser. Foi ele que indicou o Lomba, porque conhecia lá do Bahia. E até ontem, quem dissesse que
que o Lomba ia colocar o Danilo no banco, era chamado de louco, ia ser internado. Mas eu não acho botou, que né? hoje... Não, o Danilo não volta mais. Bom. Se o Odair Helma tiver um pouquinho de cabeça, Tem que, o Lomba... tem que ver pro ano que vem. Não, o Lomba tá concretado ali embaixo da goleira. Não sai dali por enquanto. Não é o Danilo que vai tirar, nós vamos concretar ele ali. O cara tá pegando até pensamento. Isso é loucura, mexer. Mas eu acho que o Internacional tem grande chance de ser campeão, até da forma como está se construindo o campeonato. O Inter, o Inter e o São Paulo são os clubes que têm, assim, menos competições, tem a possibilidade de poder trabalhar melhor esse segundo turno. Acho que pode haver uma situação que pode complicar o Internacional. Acho que um clube que pode crescer é o Palmeiras se for eliminado na Copa do Brasil, que ainda vai estar na Libertadores. E a pergunta do Maicon Lovato para o Celso Rotti. Boa noite. Rec, pergunta para o Celso se ele acha o Palmeiras o grande adversário do Internacional no Brasileirão. É um dos. Eu acho que o Palmeiras ontem teve um revés, vinha muito bem, né? E acho que o Palmeiras tem um plantel muito bom, né? E o treinador Luiz Felipe tem uma característica, além da qualidade técnica, que é discutível, tem uma característica que já ficou notória, né? Que é a unidade dos jogadores. Os caras comem grama por ele. A participação, ele já conquistou os jogadores. Ontem tiveram o revés contra o Cruzeiro, a gente via na expressão do Felipe, que a gente conhece, né? A expressão também dos jogadores, de decepção com eles mesmos. Né? Então, ele conquistou já isso. Então, eu acho que o Palmeiras é um deles. Depende desse resultado do Flamengo. Se o Flamengo passar, também é um candidato. Né? Tem alguns clubes aí que estão... O Atlético Mineiro, que está nessa vai e vem. O Cruzeiro também é. Mas o Cruzeiro tem competições paralelas. Não, né? o Cruzeiro não tem mais como chegar. O Cruzeiro está fora, tem que fazer né? 90% Tá, então, mas o Atlético que não tem competição paralela, que pode, pode chegar... Mas esse mas muito tecnicamente é muito irregular. Tá o Palmeiras acho que fica fortalecido. É o que está aí com essa possibilidade. Só para explicar o negócio do Lomba, e depois eu quero que o Celso explique a frase dele. Ele disse que para ele não surpreende e tal. E aí, por que não era titular com o Celso? Então, vamos perguntar já. Tá né? bem, então, vamos lá. Perguntar. Olha aqui, ó. Com o Argel, o Lomba já era especulado. O Falcão assumiu no dia 12 e o Lomba foi contratado no dia 14. Ele pode ter sido consultado. Com certeza foi. Né? Porque ele era treinador do Bahia um pouco antes. Até. Está pedindo ajuda para os universitários, mas dá a bolsa a torcer. Olha aqui. Fica pedindo ajuda para os universitários. Não, aqui, as placas, e o ponto soprando, mas o Falcão chegou dia 12 e ele chegou dia 14. Foi o Falcão que homologou o negócio. Tá Carimbo do bola-bola. O carimbo foi do bola-bola. Devem ter telefonado para ele e perguntado a indicação. Isso aí é normal de acontecer. E vou te dizer, até o Richelli, até sobre o Richelli, ele foi ouvido para corroborar o que tu está dizendo. Falcão conhece o Richelli. E até o Tite consultou o Falcão na primeira convocação e pensou em chamar o Richelli. Consultou ele e o Paulo Paixão. E o Tite confirmou isso em entrevista. Eu sempre estou dando uma olhadinha aqui para atualizar, entendeu? Por isso que parece. Bom, o Celso, essa situação aí do Lomba, você disse que... O Lomba, primeiro porque o Lomba trabalhou comigo no Flamengo em 2005, tinha 16 anos de idade, eu conheci esse menino. Era um menino com um potencial enorme. Lomba e Renato Augusto, os dois com 16, o Renato que está na China, teve aí na Copa do Mundo. Os dois trabalharam comigo no Flamengo, no time principal do Flamengo. E depois o Lomba saiu do Flamengo e virou. Quando eu cheguei no Internacional, naqueles 2 meses que eu fiquei no Internacional, naquele ano terrível, o Lomba estava no banco de reservas e o Danilo num momento excepcional. Exatamente. Então não tem. Quando o futebol é momentâneo, é o momento. O Danilo estava muito bem, não tinha por que mexer no Danilo, por mais que eu tivesse já conhecimento e soubesse quem era o Lomba. Então o Lomba esperou o seu momento, como se faz, como tem toda essa hierarquia do momento. O Lomba esperou o seu momento e agora está aí. Felizmente, para ele e principalmente para o clube, né? E o Celso até fez um relatório interessante, porque ele no Flamengo não chegou a jogar, jogou poucas partidas. Pouco. Muito novo. Na Ponte Preta ele foi quase herói e no Bahia, até cair no final, ele era um goleiro acima da média. Ele tomou um frango uma vez com um chute do jogador do Internacional do meio do campo. Né? O Wellington Silva fez
Te assopraram essa também? Ou Não, essa coisa aqui. Não, eu tiro bastante coisa da cachola. 90% é daqui. Não, até porque algumas coisas... Mas é bom ter os universitários. Só os teus universitários. É bom ter o Dr. Google atrás. Olha aqui, ó. Fernando de Gravataí. Gremista. Problema do nosso... Quero que vocês analisem isso aqui, porque isso aqui, muita gente diz isso. Por isso que eu vou ler isso aqui. Fernando de Gravataí. O problema do nosso futebol é que hoje tudo é dinheiro e imagem. Por isso que o Neymar está na seleção e o Luan ainda é titular do Grêmio. Não estão jogando nada e ninguém tira. Eu não concordo, posso concordar 50% com ele aí. Com relação é bastante, 50%. Não, acho que tem a questão do dinheiro. Acho que isso aí tem. A gente não tem como negar, né? Mas... acho que o Luan, eu não concordo com ele, não. Acho que o Luan não é que não está jogando nada, não é só questão de marketing. O Luan fez boas partidas pelo Grêmio ao longo desse ano. Acho que fez boas partidas pelo Grêmio. Então, um cara que é diferenciado como ele, acho que dá para deixar no time. Acho que não é uma coisa assim de... Ainda mais agora que não tem... Ainda mais agora que tu não tem centroavante. Tá sem os dois centroavantes, ele vai ser o cara que vai... Sérgio, o Luan realmente é um cara diferenciado. Ele consegue ser ghost, ele desaparece, ele é fantasma em algumas partidas. Tu não vê ele. Não, em algumas, ele é o único cara que consegue desaparecer, ele tem um dom. Ele tem um dom, ele é ghost total. O Beck é bom de braço. Não, mano, pô. Mas às vezes ele surge. Ele amarelou lá contra o Real Madrid. Ninguém viu ele em campo. A imprensa não notou ele. Aí falamos aqui, o Rec fez uma pergunta clara aqui para os debatedores na época. Se tivesse que vender o Kahneman, o Arthur ou o Luan, quem é que tinha que ficar? Né? Quem é que podia sair? Eu, Colorado, disse, manda o Luan correndo. Eu também venderia. Né? Aí o Kahneman, não deixa o Kahneman aí, o Kahneman é guerreiro, ele dá a bicicleta em bola rasteira, dá cabeçada em trave. O cara entendeu, ele é aguerrido. O Luan, esse é nota de $3, é enganação. Ele joga uma partida bem e fica 10 naquela esperança que ele vai resolver o problema do Grêmio. Ele não resolve mais, ele tem algum problema. Ele precisa sentar no divã. Eu pego aqui todas as presenças dele em decisões, está aqui nesse aparelho, que já me correram também. Eu tenho vários sofos. De universitário é tecnologia, tem vários jogos. É um negócio impressionante. Eu vou pegar. Eu acho que em momentos decisivos. Em momentos decisivos. Ele resolve. Ele resolveu. Não resolveu. No Real Madrid, onde é que ele estava? Pode ser que não, mas ele quem? Mas quem é que estava no Real Madrid? Mas quem foi? Na partida com o Real Madrid, ele não tocou na bola. Não tocou na bola, que ele resolve o quê? Quantos gols ele fez no Brasileiro até agora, Serginho? 0. O craque do Grêmio não fez nenhum gol. Que rodada nós estamos? Não, e não aí, o futebol é resultado. E assistência. Nós não podemos esquecer que futebol não é resultado, 100% tá certo, mas futebol também é o momento do jogador. Nesse momento, o Luan está fazendo partidas abaixo da qualidade ele pode, dele. Sim. Mas contra o Botafogo, não foi contra o Botafogo? Ele pode render muito mais, tem condição de render. Teve um jogo contra o Botafogo, o primeiro gol do Grêmio. Eu não me lembro agora, acho que foi o primeiro gol do Grêmio. Esse ano? Agora, contra o Botafogo, que o Grêmio acabou goleando. Acho que o passe foi dele. Passe. Eu acho que sim, mas isso é assistência. Eu acho que quem é que cobrou a falta pro gol do Alisson? Quem está resolvendo o problema do Grêmio é o Everton. Não, sem sombra de dúvida. É o melhor jogador do Grêmio. Sem dúvida nenhuma. É o melhor jogador do Grêmio. Era 1000 vezes menos badalado que o Luan. Sim. Nesse momento não tem tinha, toda a razão. Como diz a minha assessora lá em casa, não tinha comparência. Se botar assim... É verdade. Então, o Everton e o Luan ficaram, não, tu tá louco, o Luan é craque de seleção, não sei o quê. Mas quem tá resolvendo é o Everton, tá? E o Everton foi convocado. Foi pro segundo gol. O segundo gol foi o passe, foi a assistência dele. Né? E pro terceiro foi o gol do Alisson também. Agora foi o soco. E foi, não, e assim, vou dizer, e acho que a bola que ele colocou pro quem é que fez o segundo gol, me ajuda, foi o Jael, acho que foi o que colocou na... Mas o Luan, eu acho que todos nós aqui vamos conversar sobre o Luan, vamos reconhecer que ele tem uma qualidade técnica boa. Desaparecer ou aparecer, realmente, nesse momento ele não tá por isso que se cobra dele. Sim. Né? Porque ele já apareceu ele tem potencial. Num outro momento. Mas eu acho que o problema não é só o Luan, o Grêmio perdeu o seu jeito de jogar. Com a saída de vários jogadores, essa é a impressão que eu tenho. Que o Grêmio, por exemplo, no Grenal agora do final de semana passado... Teve nada a ver com o velho Grêmio. O Internacional, desde o primeiro minuto, demonstrou a vontade de ganhar. E o Grêmio jogando.
Jogando futebol, tentando jogar, pô, tá legal. Foi marcado pressão, marcou pressão, papapi, papá. Mas o Internacional do início ao final demonstrou uma vontade, essa é a minha impressão, óbvio, demonstrou uma vontade maior de ganhar e ganhou. O segundo tempo, só para completar, a volta do segundo tempo do Internacional, por determinação do Odair ou por iniciativa própria, um jogador que parece que se adaptou ao Internacional. Né? Porque quando o clube se adapta ao jogador ou o time se adapta ao jogador é problemático. Quando é o contrário, né? As coisas funcionam. Tu não está falando do D'Alessandro. Não, eu estou falando do Nico. Quando ele mas se adaptou... antes, quando o time se adapta ao jogador, é um problema. Sempre, não é do D'Alessandro, é qualquer um. A não ser que o jogador resolva todas as partidas, ou quase todas. Estou aqui para te complicar um pouquinho. Eu sei, eu estou vendo. Como sempre. Mas eu estou falando no segundo tempo, o Nico, que estava jogando aberto, que tem essa... Apesar de ter dificuldade, está tentando fazer. E isso é mérito do treinador e do jogador. O Nico voltou se infiltrando pelo meio. E aí foi aqueles 15, 20 minutos. Quantos minutos foi o gol do Internacional? No Grenal? 13 do segundo tempo. 13 do segundo. O Grêmio criou uma chance aos 16 e outras 17 de empatar. Tá bom, mas o Internacional até os 13 teve uma iniciativa muito boa que a gente via. Vai fazer o gol, e fez o gol. Né? Para quem estava assistindo. Então é isso. Vecchio, que é um pedaço do currículo do Luan, não vou dizer todo aqui. Eu li isso aqui, o Marcelano disse, mas isso é assessoria de imprensa. Mas não, eu acho que o que aconteceu... não precisa falar do Luan. O que está acontecendo com o Internacional, acho que tem uma coisa também, que com o Grêmio talvez esteja acontecendo, é o seguinte, é um pouco da perda da confiança. O Internacional é um time que está hoje com confiança. O cara toca na bola e vai dar. Sérgio, o Grêmio tem uma coisa no time de futebol, a gente leva muito tempo para montar um time. No mínimo 6, 7 meses para montar um time, tá? Quando se mexe num jogador, o time já sente. Sim. O caso do Grêmio, quantos jogadores saíram do Grêmio? Vários. Perdeu o Arthur, perdeu o Fernandinho. E se cobra o Grêmio como o Grêmio no seu auge. Só ali da meia cancha, não é mais. O Wallace, Jailson, Fernandinho, que também jogava recuando e tal, marcando. Wallace, Jailson, Arthur, Fernandinho. Eu vou dizer, o Wallace não dá nem para tu contar. Mas foi campeão da Copa do Brasil. Tudo bem, eu concordo contigo. Só que assim, para esse aí tu teve o Arthur. Então assim, eu concordo, assim, tu pegar do ano passado, perdeu o Fernandinho, acho que Edilson, acho que foi uma outra perda que o Grêmio teve, né? O Arthur. Também concordo. Então assim, tu começa a ter esses que aí realmente, aí começa a fazer falta, começa a não funcionar. E aí a confiança eu acho que vai, né, Celso? Se começa a não funcionar, foi uma sequência, né, de perdas. Perdeu o Fernandinho, perdeu o Arthur e agora perdeu a cabeça. Né? Que o Renato quis invadir o nosso vestiário, coisa e tal. Isso é sinal. Essas são as perdas do ano. O Celso já foi cumprimentar o técnico adversário no vestiário, depois de um jogo? Que eu me lembre nunca. Nem antes do jogo. É que os porque eu acho hipocrisia. Ali, né? Porque no momento do jogo, eu acho fantástico esse negócio. Depois do jogo, então... É fantástico o futebol na Inglaterra, pode ser falta de educação minha. Eu posso cumprimentar o treinador e cumprimentarei pós-jogo, depois de ter dado a entrevista, a gente se encontra, ótimo, se abraça, tudo bem, parabéns. Antes do jogo, tu quer ganhar do cara. Então não cumprimenta. Tu quer passar por cima do cara. Nós estamos cheios de atores. Nós estamos cheios de atores. Mas é aquele que tu de tem que treinadores, alguns, mas atores, bastante. Tu quer nominar eles todos? Claro que não. Eu fiquei feliz. Como é que é, ô Maurício? O Maurício está dizendo que em campo também tem muito ator. Mas em campo o cara engana muito menos, né? Muito menos. Em campo ele tem que correr, eu acho companheiro cobra. Eu acho que se for uma praxe, como a gente vê na Europa, os treinadores todos terminam o jogo independente, putos da cara, mas vão lá e dão um abraço. Tudo bem e tal. Mas antes do jogo, cara, é complicado de fazer isso. É muito complicado.
É porque tu tá na tensão do jogo. Tá pensando em estratégia. Tá pensando em estratégia. O cara vai lá, pô, te abraça. Não tem. Tá, mas é aquele que tu morre de saudade. Tu e o Felipão, por exemplo. Morre de saudade de quem? Mas como é que não vai ficar com saudade? Como é que não vai cumprimentar na beira do campo? Morre de saudade de quem num jogo de futebol, Rec? Não existe isso. Mas é tão tenso assim o negócio? É, tu sabe que é, Rec. Tá para de fazer onda. Tu trabalhou quanto tempo? Tu trabalhou, que eu quero dizer, no campo ali. Uns 20 anos. Tu sabe como é que é a tensão da coisa? 2013. Então é muito difícil isso, muito complicado. Então essa situação, por exemplo, pós-jogo, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado porque é aquela... Estou voltando, né, ao que eu disse anteriormente. Treinador de futebol é exemplo. Treinador de futebol é líder. Treinador de futebol tem que ter determinados cuidados. Não pode ser profissional só para receber. Tem que ser profissional porque ele tem que educar. Ah, mas pô, isso aí é romântico, é sonhador. Não, não é. Não é porque senão nós criamos como é que é o nome? O Bruno, nós criamos tantos outros que estão aí, que tiveram problemas, que estão aí depois do futebol tendo problemas para poder parar. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. É que ninguém presta atenção nesse tipo de coisa, ninguém valoriza. É muito, mas muito mais importante ganhar o título. Não interessa como. Não interessa como. Então é assim, essa é a vida que nós temos, essa é uma característica que infelizmente nós temos e nós temos que conviver com isso. Por isso que existe Formen. O cara com esse estresse todo aí, não tiver o Formen, como é que vai funcionar na hora H, né, Sérgio? Eu tô bem. Não, eu tô tomando Formen, por isso que eu tô bem. Olha aqui, ó. O Formen, agora que eu entendi. Formen. Tá bem, Formen. Tu e o Lauro, né? Eu e o Lauro. Não, o Lauro disse que pergunta pra todo mundo como é que tá o sexo, né? Como é que tá o teu lado sexual? O Lauro disse, eu tô igual Coca-Cola. Antes normal. Depois light. E agora zero. Ele sempre fala a mesma coisa. Mas é engraçado. Mas pro Lauro é engraçado igual. O Lauro é o Lauro. É muito bom. Mas, Celso, bateu na trave para você treinar algum grande clube? Se especulou, pelo menos nós especulamos lá na Rádio Grenal, que você poderia treinar o Corinthians. 2 clubes de São Paulo, tanto o Santos quanto o Corinthians. Os dois. O Corinthians não treinou ainda, né? Não, o Corinthians não. Treinou o Palmeiras, treinou o Santos? Corinthians, Fluminense e São Paulo. Foram os 3 que eu não treinei ainda do Clube dos 13. É só esses 3? Só. Treinou o Botafogo, treinou o Flamengo, Vasco, 3 vezes o Vasco. Grêmio e Inter, 4 vezes, 5 vezes. Santos, Palmeiras. 5 vezes Grêmio, 4 vezes o Inter. Santos, Palmeiras. Cruzeiro, Atlético 2 vezes. Atlético Mineiro. Treinou o Vitória, mas o Vitória não é dos 13. O Vitória eu treinei 45 dias com o meu querido Paulo Carneiro, que eu não sei nem onde anda agora o Paulo Carneiro. Saiu do Internacional. Não treinei o Bahia. O Bahia não treinei. Ficou 45 dias no Vitória e... Voltei pro Grêmio. Com o Cacau. E assim vai. Muito bem. O Nico Lopes, alguns dizem, ele jogava fora de posição. E aí eu até dizia, pô, mas todos os técnicos colocam ele fora de posição. Será que a culpa é dos técnicos ou é do Nico? Só que agora, como ele está desempenhando bem, a gente diz que a culpa era dos técnicos. Não, o que eu disse anteriormente, Rec, eu acho que vale a pena voltar. Eu acho que o Nico se adaptou ao Internacional. Então a frase era pro próprio Nico. Aí ele se adaptando ao Internacional, ao jeito do Internacional ser, ele tem qualidade, porque ele é um finalizador de primeira. Ele tem um chute muito potente, sabe jogar, né? O que faltava pro Nico era se adaptar, era participar. E ele está participando. Eu achei que ele assim é bom. Eu achei que era uma lenda. Não, até porque o D'Alessandro gosta muito do Celso. Nós nos damos muito bem. É o técnico do time do fim do ano, do D'Alessandro. Com base nisso que o Celso está dizendo, teve um jogador no Grêmio em 2001, que começou o ano de 2001, o técnico era o Tite, e o Tite fazia palestra, tudo dizia, fulaninho, vai fazer isso, isso, isso. Ele ia lá e não, tá, professor, ele estava ouvindo a palestra e
Chegava, não fazia nada do que o treinador tinha pedido. Vai ter que dizer o nome, Serginho. Não, calma, já vai saber. Já prescreveu 3 vezes. Aí ia lá, pegava a bola, blá, 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 gol. E o time era uma porcaria, porque tu olhava o time jogando, não tinha organização nenhuma. Aí o cara pegava ele, resolvia sozinho, todo mundo achava ele maravilhoso, ótimo. E o time cada vez afundando mais. O time afundando, mas o cara resolvendo. Até a hora que o cara pegou ele e foi embora. Foi embora para Paris. A partir dali, o time começou a jogar. Tá falando do Ronaldinho Gaúcho? Sim, senhor. O Ronaldinho, aqui, ó. No time, se tu fosse olhar a desorganização do time do Grêmio, no começo do ano, durante o Campeonato Gaúcho, o Grêmio acho que acabou até, acho que não ganhou o Campeonato Gaúcho. 2001? 2001, acho que não. 2001 foi o Grêmio. Campeão gaúcho, não. O Grêmio foi campeão da Copa do Brasil. Não sei. 2000. Acho que não foi campeão gaúcho. O Celso foi campeão. Eu trabalhei no Grêmio. 99. Eu fechei o ano de 2000 no Grêmio. Fechou 2000. E 2001 veio o Tite. Depois. O Inter ganhou de 2002 em diante. Olha, bom, mas assim... Ganhou o Grêmio. Mas quando o Ronaldo saiu do time, foi que o time conseguiu se ajeitar. Que era assim, ó, ele não cumpria nada do que o Tite mandava. E aí era pau no Zinho, era pau no Paulo Nunes, era pau no todo mundo. Ele dar pau no Ronaldinho. Ele só não fazia o Grêmio depois. Aí o Celso se incomoda até hoje, colocava o Itaqui. Tem comentarista, tem cara que hoje é comentarista que assim, idolatrava o Ronaldinho. Se o Ronaldinho caminhava na rua, o cara andava atrás. Não acredito, Sérgio. Tinha. Adorava, tinha adoração pelo Ronaldinho. Mas o Ronaldinho... Mas é que tu ficava com isso. Agora, a partir do instante em que o cara começa a jogar pelo time, se vai jogar... Ele jogava para ele. Ele já estava fora do Grêmio naquela época. Mas o Ronaldinho... Antes não. Mas essa é... Nós temos vários exemplos aí, inclusive a seleção brasileira. Se nós fizermos esquema para o jogador jogar, nós não vamos ganhar. Agora o Celso foi o contrário poderá ser verdadeiro. Os jogadores se adaptarem ao time, saberem valorizar aquilo que estão fazendo naquele momento. Aí nós temos chance. Tá, e quando o time é mal escalado? Que não tem Cristo que o jogador faça funcionar o esquema? Olha, tem coisas no futebol assim que são fantásticas, tá? O jogador de futebol que tem... Não, veja bem, cai de novo naquele problema que eu estou dizendo, que é a responsabilidade do clube, do treinador, do governo brasileiro. O jogador de futebol não consegue fechar ou terminar o seu curso normal de educação formal, né? Porque não para. É viagem, joga. Bom, aí nós temos que ter a noção que esses jogadores, tá, eles têm uma dificuldade enorme, mas enorme, para poder se encaminhar e fazerem aquilo que a gente determina. Por quê? Porque cognitivamente eles não tiveram oportunidade de trabalhar. Não foram preparados para isso, né? Para fazer isso, entendeu? Então, por isso que às vezes a gente repete o treinamento. Eu acho graça, porque a gente às vezes faz um treinamento sem adversário. Aí vem o repórter e diz assim: porra, mas o que quer fazendo aquele treinamento? Aquilo é repetição, aquilo é para automatizar. Por quê? Porque a cognitividade no jogador é muito complicada. E o jogador, só para poder terminar, o jogador sabe quem está melhor. O jogador, por mais dificuldades que ele tenha escolar, né? Ele é muito inteligente na sua profissão. De 30 jogadores, os jogadores sabem quem tem que ser titular e quem tem que jogar. Eles sabem. E eles testam o treinador a todo instante para ver se o treinador faz as melhores escolhas. Uma das grandes injustiças do Celso Roth foi não aproveitar melhor o Seiras. Exatamente, o Seiras, que é boa gente, inclusive. João Padeiro também está mandando um abraço para vocês. João. E outro que está no Facebook acompanhando é o Serginho Vasques. Grande Serginho. Aliás, o João Padeiro funciona no Formenta. Se não for no Formenta... Vamos ouvir então o Formenta. Tudo bem? Boa noite, Serginho, Vecchio, boa noite, professor Roth, especialmente a você ligado conosco aqui no Cadeira Cativa. Rec, cada um de nós aqui tem uma formação tática preferida, certo?
uns preferem mais zagueiros. O Celso é com um monte de gente na meia. O nosso amigo Kenny Braga gosta de colocar o 4-3-3, né? Tem gente que gosta de colocar mais volantes no meio campo, mas o que importa mesmo é a hora do gol, é balançar as redes. Centroavante que não faz gol morre de fome, né? Isso é fato. E você, meu amigo que está nos assistindo, que já foi um bom centroavante, não vem com esse migué que está apenas cumprindo formação tática, não. Tem que fazer gol, tem que balançar as redes. Você que já foi aquele velho camisa 9, mas há muito tempo, não balança as redes, não sai do 0-0 com a patroa, vai pro banco de reservas, meu amigo. Cada vez é maior o número de atletas que estão perdendo a posição em casa, Rec. Cochilou o cachimbo. Exatamente. Então, para isso, para você mudar de vida e combater a impotência sexual, ou então aquele outro atleta, né, professor, que entra e quer resolver o jogo muito rápido. Tem muitos atletas aí sofrendo com a ejaculação precoce, porque não trabalham a jogada, não preparam aquele bom cruzamento, né? Não obedecem o treinamento e aí você acaba se decepcionando e também frustrando a patroa. Formen, a vitamina do homem, é a solução que você precisa. Não é um remédio, não é um mero estimulante sexual, é uma vitamina completa, 100% natural, para homens dos 30 até os 90 anos. Não tem efeito colateral nem contraindicação. Mas dá pra furunfar com 90 anos? Sim, tem muita gente aí que tá nativa, né? Com certeza, mas é bom deixar claro que o Formen, além de melhorar a sua qualidade de vida, de recuperar o seu alto desempenho sexual, vai combater esse cansaço, esse desânimo, esse estresse. Você que anda na capa da gaita, passou a semana toda se arrastando, tá profundamente cansado, desanimado, é um desgaste físico, mental e emocional. Aí se incomoda no trabalho, não aguenta mais a pressão do chefe, nos seus negócios não consegue mais fechar aquele bom contrato e, consequentemente, chega em casa e não quer saber de mais nada, né? Formen é o que você precisa. Agora, 8h04, estamos ao vivo no Cadeira Cativa. Você vai ligar agora, você que é um homem de atitude mesmo. 0800 646 0505. A ligação é gratuita, o seu número vai ficar registrado. E amanhã, sexta-feira, amanhã, vai ter sextou mesmo. Opa! Porque você cedo vai ter uma atendente especializada, uma consultora querida do Formen, vai retornar a ligação para você, vai tirar todas as suas dúvidas e você que está acompanhando o REC aqui na TV ou no Facebook, vai comprar Formen com super desconto por menos da metade do preço à vista ou pode parcelar, aceitamos todos os cartões, a entrega é rápida e discreta em todo o Rio Grande do Sul. 0800 646 0505, porque centroavante bom é aquele que se escala e balança as redes. 0800 646 0505, você aí mesmo precisa de Formen, a vitamina do homem, senhor Luiz Carlos. É isso aí, 0800 646 0505, todo mundo com Formen. Já voltamos enquanto você vai ligando aí. Aí eu tô... Projeto Casa Nova, Madelomba e Construlomba. Casas financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou também financiamento direto, especialmente nessas casas lindas de madeira. Melhores condições para você construir. A casa dos seus sonhos está lhe esperando. E o orçamento é o que cabe no seu bolso. Casas de extrema qualidade na Grande Porto Alegre e também no litoral. Mais informações, 35961048 no plantão agora. 8631-7709. Gasta um pouco desse teu dinheiro, Celso, constrói um monte de casa. Fala com o Fernando. Madelomba Casa e Construcão.com.br. Olha só, uma mais mimosa que a outra, né? Bem de acordo com a sua necessidade. Casas lindíssimas. Cachorro Quente do R, tá aqui. O original, em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Empresa gaúcha, com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Faça com mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais. Central de Imóveis rs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul.
Aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786, também no endereço tradicional, José do Patrocínio, 381-385. Padaria Laúde. Faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, na Assis Brasil 641, telefone 3362-2020. Hotel Embaixador é o mais tradicional de Porto Alegre, todo ele reformado. 3215-6600, vasto estacionamento no centro de Porto Alegre. Reservas, @embaixador.com.br. Dizendo que assistiu aqui na Ubra TV, você ganha mais 10% de desconto. Marque sua convenção para o Embaixador. O Grêmio enfrenta o Lanterna Paraná, sábado às 16 horas na Arena. Para comemorar os 115 anos do clube, haverá promoções de ingressos. Valores giram ao redor de 30 a 60 reais. Eu cheguei a sugerir aqui 5, 10 e 15 reais, que é para lotar e ganhar do Paraná para manter viva essa chama aí. Menores de 11 anos pagarão 5,50. A equipe será... Eu não entendi porque esses 50... 5,50 já não complicar o troco. Eu não entendi isso aí. Deve ser necessidade de pegar a moeda, alguma coisa, deve ser... Não, vai ter que entregar a moeda, vai ter que ter 4,50 de troco. Pois é. Equipe será reserva. Dos titulares deve apenas atuar Maicon. Sem Jael e André, Tony Anderson deve atuar como falso 9. Tassiano levou o terceiro cartão amarelo no Clássico e está fora. Jean-Pierre e Matheus Henrique foram inscritos na Taça Libertadores da América nos lugares de Brocador e Jailson. Inter viaja sábado para enfrentar a Chapecoense, na próxima segunda na Arena Condá. Iago retorna após cumprir suspensão. Capitão Rodrigo Dourado ainda é dúvida. Com dores no pé direito, o volante não participou dos treinamentos da semana e o Leandro Damião deve ocupar a vaga do Jonathan Alves. Rossi está suspenso. Luca... Eu vou te dizer, eu quero a opinião do Zé depois. O Luca deixou o Internacional hoje. Foram 15 partidas, 1 gol marcado. O jogador vai defender por empréstimo o Al-Rayyan. Ou Al-Rayyan. Qatar. Al-Rayyan. Al-Rayyan do Qatar. Se escreve com 2 Y, né? Mas é Rayyan. Se escreve nós aqui, porque eles lá escrevem de um jeito que a gente não sabe nem o que ele está escrevendo. Tá bom, Em caso de venda futura, o Inter recebe 10% do valor total do negócio. É um dos grandes do Qatar, viu, o Al-Rayyan. Al-Rayyan, né? É famoso. Agora, eu sou contra trazer jogador com possibilidade de sair no meio do empréstimo. Então, já está pensando em ser campeão brasileiro e perde um jogador, mesmo que seja de grupo, para o mercado menor, claro, o cara começa a incomodar, vai ganhar dinheiro. Mas menor como, Rec? Financeiramente não é menor, né, Rec? Sim, para ele. Sim. O Internacional ganhou. Bom. Virou barriga de aluguel. Mas o contrato estava liberado. Os clubes são obrigados a ter esse tipo de comportamento, Rec. Obrigados não, mas é uma maneira de poder administrar e para ter e suprir determinados quando ele veio, momentos. Acho que o Internacional não estava nesse momento. Isso aí foi de qualidade técnica. É R$5 mesmo. O redator é que me meteu numa fria. O estagiário. Mas entendeu? É uma necessidade que os clubes têm. Mas eu acho que o Inter não vai ganhar nada nesse momento. Ele vai pelo salário. E aí não se justifica, né? Por que veio? Exatamente. Não traz. Para vitrine. É que o Inter se desfez do Roger, deu graças a Deus, e aí tinha um outro lá sobrando, que o Corinthians também queria dar graças a Deus. Aí ficou um graças a Deus que o Inter deu e o Corinthians deu graças a Deus. Mas o Luca tem parte de graças a Deus. O Lucas que fez umas boas partidas. Fez algumas boas partidas. Fez um gol bonito. Ele foi bonito. Ele teve muito azar, porque ele surgiu no Criciúma. Baita jogador. E quando eu estava no Cruzeiro, nós indicamos ele para o Cruzeiro e acabou indo para o Cruzeiro em 2012. Tá? Foi uma das indicações que nós fizemos. Só que chegou lá e se machucou também. Aí sim se machucou de vez, que teve o problema de ligamentos. Foi feita a cirurgia e foi feito mais de uma vez. Até se recuperar. Ele ainda se recuperou, chegou ao Corinthians. Então... Ponte Preta ele foi muito bem. Ele teve dificuldades, de repente fez o contrato, estou aqui imaginando, para ganhar dinheiro, porque ele já deve estar com uma idade, já deve estar com 27, 28, 29 anos, por aí. E é a situação. Ele foi muito bem na Ponte Preta junto com o Potker. Mas o Maurício está lembrando aqui que ele está no terceiro time do ano. Pode jogar? Mas eu não sei, acho que ele não jogou no Corinthians, hein? Mas jogou 1 ou 2 partidas. Bom, eu não sei se é jogar ou ter contrato, hein? A minha dúvida é essa.
Eu acho que Daqui a pouco o Corinthians é que está... pode haver uma outra situação também. Pode haver que não seja o ano, pode ser o ano... Europeu, pode ser. Acho que a FIFA pode ser, a temporada pode ser diferente. Porque que eu me lembro, eu acho que não podia ter contrato no mesmo ano. E eu não sei se também, de repente, é dentro do país. Pode ser que seja isso. Já voltamos. Celso, em percentual, chances de Inter e Palmeiras, já que você acha que esses são os dois principais candidatos. Percentual de ser campeão? Título? É matemático. Não, mas que sentimento. Nesse momento... Há 40 anos no futebol tem... Nesse momento, o Palmeiras está em terceiro, né? Terceiro. Nesse momento, o Internacional está na frente, 70%, sei lá eu o quê. E o Palmeiras menos. Né? Por quê? Entre os dois, né? Porque tem o São Paulo, tem o entre Palmeiras. Os dois, né? Entre os dois. Nós estamos fazendo aí uma suposiçãozinha, não. Imaginando um exercício de raciocínio. Hoje? Não jogam mais entre eles, né? Qual é a diferença de pontos? Não jogam mais entre eles. Qual é a diferença? É 3 pontos. O Inter tem 49 contra 46. E o Flamengo tem 44. O Inter deixou escapar a oportunidade aqui, né? De ganhar o jogo aqui. Acho que teve uma atuação bem interessante e acabou não ganhando, mas... Mas foi parelho o jogo, né? Muito parelho. Não teve muita... O Inter, naquele momento, não estava com a confiança de hoje, né? Se fosse hoje, acho que o Internacional, independentemente de time do Palmeiras aqui no Beira-Rio, acho que o Internacional conseguiria o resultado. Banguzinho do Palmeiras. Não era, não. Não era? O Palmeiras jogou o Lucas Lima, jogou o Daverson. Mas eu acho que era o time todo, quase todo reserva. Não, mas... Era Juventus, vamos dizer, o Juventus lá de São Paulo. A maioria do time era titular. Tinha o Thiago que jogou ontem. 4 nomes só. O Lucas Lima jogou ontem, o Thiago jogou ontem, o Daverson entrou ontem. O Edu Dracena jogou aqui. Com o grupo do Palmeiras, eu acho que fica difícil titular ou não. Porque ele já colocou aí o time, trocou o time várias vezes e obteve resultado. Eu acho que essa é a diferença, talvez... A favor do Palmeiras. E acho que a derrota de ontem... Que não foi o caso ontem no jogo do Cruzeiro, né? Mas a derrota de ontem pro Palmeiras talvez tenha sido porque nenhum time consegue se manter Foi tanto falta tempo. ou não no Fábio? E se perder... Olha, pela observação que fizeram, parece que não. Parece que foram os jogadores do Cruzeiro, né? O problema todo é o seguinte, como o juiz, o que eu ouvi hoje, como o juiz apitou, não interessa o VAR. Porque qual é a orientação? É deixar correr. Não tem dúvida. Como ele apitou antes da bola entrar. Abraço. Acabou. Seja o que for, Desde ele que for, decidiu. fechou. Até porque tira a possibilidade... E na realidade tem que ser assim, né? Essa foi a grande dúvida na Copa, né? Os juízes ficaram no meio do caminho. O VAR é um auxílio. Claro. Decidiu e não está certo do que decidiu, segue o jogo. É isso aí. Aí criou toda aquela polêmica. É que ontem mesmo nem poderia ser considerado o VAR. Porque como houve a parada do lance, quando ele apitou, daqui a pouco ninguém mais vai na bola. Então tu não pode considerar o gol. O Marcelame é teu parceiro na maneira de pensar futebol. Ou era. Ele manda te fazer uma pergunta aqui. O Marcelame. O Marcelame, ex-conselheiro do Grêmio e ex-diretor de futebol. Estou vendo o programa. Faça uma pergunta para o Rotti. Os primeiros trabalhos na dupla Grenal foram sensacionais. Times competitivos que dificilmente levavam gols. O que aconteceu após? Mudou o conceito, uma vez que os resultados não foram os mesmos. Abraços. Enquanto priorizou a parte defensiva, sempre conseguiu excelentes resultados. Por que a mudança? Quero saber por que ele mudou tanto. Você mudou tanto? Primeiro, com todo respeito à opinião do Omar, eu não mudei tanto assim, não. Eu sempre continuo dizendo, eu acho que um time se começa pela parte defensiva. Porque não tomar gol é o primeiro passo. Tá? Obviamente tem momentos que a gente consegue, e na maioria dos momentos da minha carreira eu fui feliz e consegui ter essa organização. E nos últimos trabalhos nem tanto, infelizmente. Né? Até porque a gente pegou no fim, né? Tanto no Vasco quanto no Internacional. Mas isso não, a gente não está aqui para explicar ou justificar qualquer coisa. Eu acho que eu não mudei o meu conceito, não. Eu acho que nós temos uma mudança muito interessante, se é que foi uma mudança no futebol brasileiro e mundial,
que é o quê? Volantes que marcam e saem para jogar. Né? Como é o caso, por exemplo, do Edenilson no Grenal. Né? Então, é muito bom ter jogador com essa qualidade. Essa é uma mudança. Chega de trás e acaba fazendo a diferença. Eu acho que isso é importante e eu corroboro com essa ideia. Agora, o que nós estamos vendo é que o futebol está com... O Omar gosta de time fechado. Exatamente, é um retranqueiro, é meu parceiro. Mas eu quero dizer para ele que eu não mudei. O que a gente vê hoje em dia, e aliás a gente tem que ter muito cuidado, porque as pessoas, não sei se vocês se dão conta, mas hoje em dia o que nós tivemos de novidade no futebol é a retranca, né? Desde 2006, eu venho falando isso e repetindo. Em 2006 eu fui para a Copa do Mundo em loco e voltei decepcionado. Me perguntaram o que eu tinha visto diferente. Eu disse, a retranca. Porque nós temos desde 2006 marcação dupla em todos os setores do campo. E está assim até hoje. Né? E hoje está pior ainda, porque agora se fala diferente. Estamos marcando no primeiro terço do campo para depois sair no contra-ataque. Então o futebol virou um contra-ataque. Então é isso que está acontecendo hoje. Está pior ainda do que 2006. Então a gente já era visionário, viu, Omar? Nós dois éramos visionários, Omar. Ele com gosta, a retranca. Um grande abraço para ti. A referência dele é o início dos teus trabalhos e o Filipão. O time do Filipão, ele é tarado. Deixa eu aproveitar para mandar um abraço. Então agora começou... Vilmar Roldan. Eu quero mandar um abraço porque eu fui convidado ontem para ser patrono de um dos times mais antigos da Várzea de Porto Alegre, o Vila Cristal ali da Zona Sul, que por casualidade o meu pai foi presidente de honra e patrono na década de 60, né? É um time ali do bairro Cristal. Jogava ali nos campos que tinha ali. Joga nos campos ali perto do Jockey. Farda branca com diagonal vermelha, né? Então, recebi a diretoria do Vila Cristal, estou muito feliz com o convite, né? Alguns o presidente atual era jogador na época em que o meu pai era o presidente de honra do clube, né? E ele quase chegou à divisão profissional, saindo da Várzea, né? Claro que agora nós não temos mais quase campos na Várzea, mas eu só queria fazer esse registro. Um abraço ao pessoal que faz futebol amador, né? Vilmar Roldan apita o jogo do Grêmio e o Júlio Basculan vai ser o árbitro de vídeo. Tu depois, no final, tem que mandar 2 abraços lá pra TV. Não, o Claudinho, o seu Chico e pro Mota também. Isso aí. Então são 3 abraços. Meus ex-colegas da Record. Já mandamos agora. Já mandamos já. Celso, em termos de categorias de base, como é que você vê? A base tem que jogar parecido com o profissional? Isso não existe porque depende dos jogadores que tem? Como é que funciona isso na tua cabeça? Não, na minha cabeça funciona da seguinte maneira. Eu acho que a base... Nós temos divisões, né? O sub-20 tem que estar bem encaminhado para o esquema que o profissional está jogando. Sub-17, sub-15, se tiver, vamos falar dessas duas categorias, sub-15 e sub-17, que a gente já exige um pouquinho, até porque cognitivamente eles têm condições de assimilarem, tá? Eu acho que tem que fazer e tem que criar uma cultura de todos os esquemas. Tem que saber jogar em todos os esquemas. Claro que depois, para enfrentar uma competição, seja ela estadual ou aqui, municipal, escolhe o melhor. Escolhe o melhor. Uma equipe já formada. Mas é necessário que no sub-15 e sub-17 se tenha conhecimento de todos os esquemas. Esquemas táticos, né? Pelo menos se pratique uma ou outra vez. Agora, o sub-20 é fundamental que tenha esse conhecimento, essa base, mas que esteja direcionado ao que a equipe principal faz. Calmaria política no internacional advém dos bons resultados? Com certeza. Futebol não tem ideologia, é resultado. Não tem ninguém no conselho que fale de ideologia. É taça no armário. O time estando bem, a situação está bem. O time está mal, guerra nuclear. É assim que funciona o futebol. E esse é o problema da política de futebol, porque o campo influencia no conselho e na diretoria. Então, tu pode ter uma baita gestão e se tu não tiver o resultado no campo, tanto quanto o treinador, cai junto o presidente, o diretor de futebol, porque a ideologia do futebol é faixa no peito. Então, com o momento que o Inter está vivendo, o Marcelo Medeiros, independentemente de campeonato ou não, o Marcelo Medeiros, eu acho que é unanimidade hoje no seio do torcedor que ele cumpriu um papel importante, né? E eu acho que seria natural que ele fosse reeleito, porque o Internacional nem imaginava estar onde está, né?
O Rafael tá desesperado aqui. Pelo amor de Deus, pergunte pro Roth. O Roth já respondeu isso aqui, mas se ele quiser responder de novo. Por que contra o Mazembe ele deixou o Damião, o Oscar e o Juliano no banco? Damião, Oscar e Juliano. Porque eles não eram titulares, que coisa óbvia, né? Tanto que eu botei depois. Eu só não botei o Damião. Porque jogava o Tinga, jogava o Sobis e jogava o Alexandre. Eram os 3 titulares na época. O Damião estava começando a aparecer, sendo que o Damião naquela época devia estar com 21, 22 anos, vindo do futebol amador 1 ano só, anteriormente, tá? Mas deu aquela arrancada na conquista da Libertadores, aí todo mundo ficou esperançoso e ele merecia também ter continuidade porque estava num momento fantástico. O Oscar entrou no jogo, mas era um menino de 18 anos de idade, né? Nós levamos para a Copa do Mundo, ele entrou no lugar do Sobis e o Juliano, não me lembro agora no lugar de quem ele entrou, mas entrou no jogo também. Teve 1 ou 2 oportunidades naquele jogo e infelizmente acabou não fazendo, mas o Juliano, tanto na Libertadores como também no Mundial, era simplesmente titular da equipe, era o 12º jogador. Vamos dizer que naquela época a lambreta do Damião estava sem gasolina. Podemos botar a andar, né? O Alexandre era o titular, né? Sim, o Alexandre estava era bem. o titular. Tava bem. Eu gostava do futebol do Alexandre, mas é que aquele negócio, né? O centroavante começa a errar, é o que está acontecendo. Se bem que esse do Grêmio aí tem que voltar, né? Ele não enxerga goleiro, o André é esse, né? O centroavante, ele fica estigmatizado. Teve uma época que a torcida do Inter perdeu a paciência total com o Alexandre. Exatamente. E quando ele fazia gol, não durava... A reconciliação com ele não durava mais de 2 minutos. A tolerância não durava um tempo. Muito sem tolerância nenhuma. E ele se dedicava. Ele era incomodativo. Muito. Serginho, só para encerrar. Lateral direito, você manteria ainda o Léo Moura? Sim. Já deu? Não, para esse ano, né? Para esse ano. Ano que vem aí tem que mas tá aí na meia cancha, os 2 na meia cancha. Eu gostaria do Michel, né? Ou sabe que eu colocaria o Ramiro. Celso, os 2 da meia cancha. O quê? Eu o quê? 2 da meia cancha de quem? Os 2 primeiros. O que o Renato escolher. Valeu, Vec. Até amanhã, às 1h25 da tarde. Para não te deixar sem resposta.